A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 6. Um capítulo que continua os alertas de Deus para Judá. Mas também revela uma das frases mais lindas de todo o livro de Jeremias. Uma frase que atravessou séculos. E continua falando aos nossos corações até hoje. Jeremias capítulo 6 versículo 16. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Assim diz o Senhor. Parem nos caminhos e orem. Perguntem pelas veredas antigas. Perguntem pelo bom caminho e sigam-no. E acharão descanso para as suas almas. Vamos entender um pouco o texto. Jerusalém estava caminhando para uma grande crise. Os profetas verdadeiros estavam alertando. Mas a maioria das pessoas não queria ouvir. Preferiam continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ignoravam os avisos de Deus. E acreditavam que tudo permaneceria igual. Mas o Senhor faz um convite extraordinário. Parem. Olhem. Perguntem. E sigam o bom caminho. Vejamos algo profundo. Antes de mudar uma direção errada, é preciso parar. Ninguém corrige um caminho enquanto continua correndo na mesma direção. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da nossa geração. Vivemos correndo. Sempre ocupados. Sempre conectados. Sempre preocupados. Mas raramente paramos para perguntar: estou no caminho certo? Estou vivendo aquilo que Deus deseja para mim? Estou ouvindo a voz do Senhor? Agora observe algo poderoso. Deus fala sobre as veredas antigas. O que isso significa? Não significa viver preso ao passado, mas voltar aos princípios eternos da palavra. Voltar aos caminhos que sempre funcionaram. Voltar para a verdade. Voltar para a obediência. Voltar para a comunhão com Deus. Vejamos algo profundo. A humanidade vive procurando novidades, novas filosofias, novas ideias, novos caminhos. Mas Deus continua apontando para os princípios que nunca mudaram. O amor continua sendo o caminho. A santidade continua sendo o caminho. A fé continua sendo o caminho. A obediência continua sendo o caminho. O evangelho continua sendo o caminho. Agora veja a promessa. E acharão descanso para as suas almas. Que promessa maravilhosa! Porque o que mais falta ao mundo moderno é descanso para a alma. Existe entretenimento. Existe tecnologia. Existe informação. Mas existe uma enorme falta de paz. Muitas pessoas têm conforto, mas não têm descanso. Têm recursos, mas não têm paz. Têm sucesso, mas não têm alegria. Porque o verdadeiro descanso não é encontrado em coisas. É encontrado em Deus. Agora vem uma das partes mais tristes do capítulo. Depois do convite do Senhor, o povo responde. Jeremias capítulo 6 versículo 16. Vamos ler a parte final do versículo. Mas vocês disseram: não seguiremos. Olha que triste. Deus mostrou o caminho, mas o povo recusou. Deus ofereceu direção, mas eles rejeitaram. Vejamos algo profundo. Deus nunca força ninguém a segui-lo. Ele convida, Ele chama, Ele orienta, mas a decisão continua sendo nossa. Por isso tantas vezes vemos pessoas sofrendo não porque Deus não falou, mas porque escolheram ignorar a direção que receberam. Agora encontramos outra declaração forte. Jeremias capítulo 6 versículo 14. Vamos ler o que diz a palavra. Eles tratam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Isso era um problema grave naquela época. Falsos profetas diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Falavam de paz quando o povo precisava de arrependimento. Falavam de conforto quando Deus estava chamando para a mudança. Vejamos algo profundo. Nem toda mensagem agradável vem de Deus. Às vezes o amor de Deus nos consola, mas às vezes o amor de Deus nos confronta. Porque Deus não quer apenas nos fazer sentir melhor. Ele quer nos transformar. Olha o centro da mensagem. O Senhor continua chamando pessoas para o bom caminho. Continua convidando para as veredas antigas. Continua oferecendo descanso para a alma.
Mas é necessário decidir seguir essa direção. Talvez hoje Deus esteja dizendo para alguém: pare por um momento. Olhe para a sua caminhada. Avalie sua direção. E volte para aquilo que realmente importa. Porque o mundo oferece muitos caminhos, mas apenas um conduz à vida: Jesus Cristo. E eu te digo algo da parte de Deus. O Senhor está restaurando pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que perderam a paz no meio da correria da vida. Porque existe descanso na presença de Deus. Existe direção na palavra de Deus. Existe segurança no caminho do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida: toda confusão dará lugar à clareza, toda ansiedade dará lugar à paz. Toda indecisão será substituída pela direção de Deus. E o Senhor conduzirá seus passos pelo bom caminho. Receba isso. Pare. Olhe. Pergunte. E siga o caminho do Senhor. Porque nele existe descanso para a sua alma. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.